E aí, galerinha, hoje nós vamos para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, que a gente fez o quê? A decomposição de fatores primos com o conjunto dos números naturais, né? E o que acontece? Nós vamos resolução alguns exercícios, vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então vamos lá, nós vamos resolver alguns exercícios aqui fazendo a fatoração e decomposição de números primos. Como a gente viu na nossa aula anterior, que eu observei que alguns alunos ainda têm algumas dúvidas sobre isso. E lembrando que no final, às vezes nós conseguimos apresentar esse número em forma de potência. Não é toda vez que a gente vai conseguir, mas na maioria das vezes a gente consegue apresentar ele em forma de potência, enxugando mais aquela expressão numérica. Vamos lá. No exercício de hoje nós vamos resolver juntos esses exercícios. E para a gente observar onde tem alguns dos nossos errinhos e nós corrigimos e vemos como é que a gente faz respeitando as regrinhas. Vamos lá. Vamos para o exercício. Na letrinha A, vamos lá. Vamos responder logo a letrinha A. Na letrinha A eu tenho o número 100. Eu quero fazer o quê? A decomposição em fatores primos do número 100. Como é que eu vou fazer isso? Professor, eu não sei. Mas a gente vai aprender junto. Vamos lá. Eu tenho o número 100. 100. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar os divisores de 100. Eu tenho que sair dividindo 100 por números primos. E depois nós vamos ver como ficou a decomposição desse número. E depois vamos ver que dá para representar ele com algumas formas de potência. Vamos lá, o 100. Lembra como a gente fez o nosso MMC? Chega junto. 100. Eu faço aquela barrinha ao lado do 100. Aqui eu tenho o númerozinho do 100 e do lado de cá vai ser o número que eu vou dividir o 100. Então vamos lá. Qual o menor número que eu posso dividir o 100 que é primo? O menor número primo é o número 2. Então, 100 dividido por 2, eu sei que vai dar 50. E nós vamos continuar nessa mesma regrinha. O 50. Qual o menor número primo que eu posso dividir o número 50? É o número 2 também, né? Então, boto o 2 aqui do lado. 50 dividido por 2 vai dar 25. Cheguei no número 25. 25. Qual é o menor número primo que eu posso dividir o 25? Eu não posso dividir o 25 por 2. Nem por 3. Nem por 4. Nem por 5. Lembra que o 25 ele é múltiplo de 5, né? Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. E só sobrou o nosso 5 aqui, ó. O 5 ele é um número primo. E o número primo a gente só consegue dividir ou por 1 ou por ele mesmo, né? Por 1 não vai adiantar. Ia dar 5. E a gente quer zerar isso aqui, quer deixar todo mundo igual a 1. Então eu só posso dividir ele por ele mesmo. Então 5 só posso dividir ele por 5. Então 5 dividido por 5 vai dar igual a 1. Então, o que é que sobrou aqui do lado de cá? Vamos só olhar o lado de cá. Do lado de cá eu tenho 2, 5 e 5. Então, qual foi a decomposição do número 50 em fatores primos? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Como é que eu posso representar esse número com algumas formas de potência? Eu tenho o seguinte aqui, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é igual a 4. Então lembrado que como a gente estudou potência, como a gente tem um 2 número aqui, ó, 2 vezes 2. É a mesma coisa que eu escrever 2 ao quadrado, que é 2 elevado a 2. Porque estão lembrado que o expoente está lá em cima, está multiplicando a base 2 vezes, aqui o 2 está vindo 2 vezes. Então eu tenho 2 ao quadrado aqui. Então eu escrevo 2 vezes 2, ele é igual a 2 ao quadrado. E aqui do lado eu tenho 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, pessoal. Lembrando que o 5 está sendo multiplicado por ele mesmo aqui, ó. Então é a mesma coisa que eu representar 5 vezes 5, é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, eu escrevo que é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então essa é a representação dessa decomposição de fatores primos do número 100.
Agora nós vamos para mais um exemplo, para a gente fixar melhor. Eu tenho um exemplo, exemplo B. Eu tenho o número 90. Como fazer a decomposição de fatores primos do número 90? Vamos lá. Primeiramente eu pego o número 90 e já boto logo uma barrinha do lado dele, como se eu fosse tirar o nosso MMC. Coloquei a nossa barrinha e agora eu vou dividir esse número 90 por números primos. Lembrando que a gente sempre tenta dividir do menor número. Então, o 90, eu posso dividir, qual o menor número 2 que eu posso dividir o 90? Qual o menor número que eu posso dividir o 90 que seja primo? É o próprio número 2, né? Porque 90 dividido por 2 é igual a 45. 45, qual o menor número primo que eu posso dividir o 45? O menor número primo que eu posso dividir por 45 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então 45 dividido por 3 é igual a 15. Sobrou o nosso 15zinho lá. Qual o menor número primo que eu posso dividir o número 15? Não posso dividir por 2, mas posso dividir por 3. Porque 15 dividido por 3 ele é igual a 5. Olha aí como já está ficando. 5. 5 é um número primo, né, pessoal? Então só dá para dividir por ele mesmo, né? Por 1 ou por ele mesmo. Nesse caso eu tenho que dividir por 5. Então, 5 dividido por 5, não. Agora vamos ver como ficou o nosso lado de cá. Ficou da seguinte forma. Eu tenho 2, 3 e 5. Então como é que eu posso representar esse número? Enxugar mais esse número. Que é diminuir, né? Diminuir a expressão numérica, porém ter o mesmo valor. Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. Como é que eu posso apresentar isso aqui? O 2, ele está sozinho, né? Então eu já reescrevo aqui o 2. Agora eu tenho 3 vezes 3, né? O 3 vezes 3, ele está multiplicando ele mesmo. E 3 vezes 3 dá 9. Está lembrado que 3 vezes 3 é a mesma coisa que eu escrever 3 ao quadrado? Que é 3 elevado ao expoente 2. E o 2 está multiplicando a base quantas vezes? 2 vezes. Então é 3 vezes 3. Então esse 3 vezes 3 vai ser a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. E sobrou o nosso número 5. Nosso 5 está sozinho, né? Então eu reescrevo ele. Então, em vez de eu ter escrevido 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, a gente vai enxugar mais essa expressão numérica e vamos representar dessa forma. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Lembrem disso. E qualquer dúvida, olhe as aulas de potência que a gente fez antes, para vocês massificar melhor, ficar mais tranquilo, mais confiante na hora de vocês for fazer, enxugar aquela expressão numérica. Então até a próxima aula e bons exercícios para vocês. E qualquer coisa, fala comigo. Valeu, bons estudos para vocês.